glória a Jesus. É Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos fortalece, é por Ele que nós estamos aqui, né? Glória a Jesus, para entendermos os nossos caminhos, os propósitos que Ele tem sobre nossas vidas, as situações que nos rodeiam. Precisamos cada dia reunir mesmo, porque os tempos são difíceis. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã em que celebramos o corpo de Cristo nesses elementos, como já temos apresentado, orado. Precisamos falar de esperança em tempos difíceis. Mas não viemos aqui com uma palavra triunfalista, né, com uma mensagem que venha somente falar de bênçãos, como, né, nos pregadores motivacionais que vão utilizar a mensagem para colocar aquilo que nós podemos fazer para melhorar, aquilo que nós podemos corrigir para melhorar, isso tudo tratando do eu, e as coisas acabam ficando mais difíceis e a situação perde o controle e as pessoas esquecem de Deus e ainda fazem como nós costumamos ver aí, né? Perguntam onde que Deus está por não compreenderem a verdade. Quando nós vamos falar sobre esperança, esse ano é um ano profético, que o Senhor nos deu a palavra esperança. Todos os anos, desde 2016, quando nós começamos esse trabalho, nós temos orado para que o Senhor nos dê uma palavra. E nós não buscamos uma palavra, né, com aquele... Da mesma maneira que os religiosos costumam fazer, né? Dizer que eu recebi uma revelação especial, que nós tivemos um toque especial. O Senhor nos traz inspiração pela sua palavra. E nesses 9 anos, o Senhor sempre tem trazido para nós palavras que são condizentes com o tempo que a gente tem vivido. Eu lembro 2020, né, quando nós íamos passar pela pandemia sem saber, né, que passaríamos pela pandemia, nós tivemos inspiração do Senhor para falar sobre provisão. Quem diria em janeiro, 1º de janeiro aproximadamente, que nós teríamos um ano difícil? E nós ali no nosso retiro de 2020, que praticamente foi, né, um preparo, né? Nós falamos muito ali sobre a visão, porque os médicos oftalmologistas falam sobre a visão 20/20, quando os olhos estão ali no seu estado mais perfeito. Então nós falamos um pouquinho sobre aquilo lá atrás, não sei se alguém lembra, e trazendo então nessa perspectiva a palavra provisão, acreditando que aquele ano para nós seria um ano realmente abençoado. E foi. Nós não tivemos perdas de vida, nós fomos guardados, ninguém passou aqui por um momento de pandemia, de quase morte. O Senhor nos guardou. Trabalhamos, né? Eu, por exemplo, trabalhei até mais do que eu devia, né? Eu olho para trás, até hoje, de 4 de manhã, às vezes lembrando daquela situação, a gente foi inventar a moda ali de... a gente ainda foi trabalhar no mercadinho, uma ousada tentativa ali de sairmos ali cedo, acordando cedo, ainda vimos para a igreja, depois da igreja ainda voltava, ficava ali até 2 horas, mas glória a Jesus, todos os dias, né? No trabalho, estava trabalhando dia sim, dia não, eu trabalhava lá e no outro dia lá no serviço e ainda complementava, né? Eu, meu cunhado, minha cunhada, mas foi bom para nós entendermos, enxergarmos ainda de mais perto a presença de Deus. Então, de lá para cá, cada vez mais vem amadurecendo a
minha fé na certeza de que não é sobre mim, não é sobre os meus esforços, não é sobre o meu eu, é sobre Cristo e o que Ele faz em nossas vidas. E quando então nós vamos falar sobre esperança em tempos difíceis, nós vamos trazer a presença de Jesus para o nosso contexto, para nós entendermos por que ter esperança. Nós temos que conhecer quem é que nós servimos. Nós temos que compreender realmente. E Ele deixou muitos registros, muitos exemplos, e infelizmente com tudo isso a religião ainda consegue distorcer de uma forma muito rude e complexa a mensagem que ele veio nos trazer. Mas eu gosto sempre de trabalhar uma pergunta nas mensagens, e a pergunta que eu tenho para essa mensagem é: onde está a nossa inabalável esperança e paz quando o mundo desmorona? E a única coisa que nós ouvimos são as notícias. Entende o poder dessa pergunta? No momento em que nós estamos ouvindo de uma cidade quase 90% destruída, por algo que até então não era comum, uma cidade que, salvo engano, eu vi ontem ali, que está a apenas 400 quilômetros de onde, em tempos anteriores, também passou por uma perda muito grande, por uma destruição muito grande. Entenda essa pergunta num tempo em que as crises estão aí, crises na saúde, nós temos aí cada vez mais pessoas que trabalham conosco, pessoas próximas a vocês que lidam aí, trabalham direto na saúde, vê isso lá, pessoas que estão passando, lembrando aqui da nossa irmã, né, que sempre tem crise dos rins, precisa fazer cirurgia imediata, né? E a gente está com uma conhecida agora que está passando uma situação dessa, já há quase 2 semanas no hospital, aguardando, com crise terrível, tendo que tomar remédio na veia para poder passar por isso, por esse momento até sair a vaga. Pensa em alguém que precisa de um salário para levar a provisão para sua casa e não tem. Pensa aí em várias situações, uma pessoa que está convivendo com um problema crônico, pessoas que já ouviram uma palavra e sabem que ela está diante da finitude. Comentei aqui fiz um comentário da semana passada, eu lembro que nós tivemos no nosso devocional essa palavra, e essa palavra é importante, nós precisamos falar sobre isso, entender sobre isso, porque todos nós um dia vamos deparar com ela. Às vezes uma notícia para nós de que nós temos poucos dias, porque estamos com alguma debilitação, né? Estamos debilitados, poderíamos ficar debilitados em alguma coisa, poderíamos ter uma notícia mais difícil. Um dia eu conversei com meu filho sobre isso, ele perguntou sobre uma questão: pai, isso tem cura? Sim, filho, isso tem cura, mas às vezes em algum momento a gente pode ouvir falar de algo que não tem, e isso não é o fim para nós. Entenda o poder dessa pergunta quando você realmente tem um problema. Para alguém que não tem um problema, pode ser apenas uma retórica. Onde está a nossa inabalável esperança e paz quando o mundo desmorona? E nós só ouvimos notícias más. Para aquele que está ouvindo uma notícia ou passando por isso que eu estou falando, pode ser que essa pergunta seja pesada e faça estremecer, faça ficar triste, mas é uma realidade. E falar em realidade é preciso conhecer as realidades que nós temos no contexto de vida com Jesus, para a gente poder aprofundar um pouquinho nessa palavra. E eu vou trazer essa palavra
com referência na vida de Jó. Eu vou estar lendo alguns versículos sobre Jó, um homem muito conhecido, muita gente ouve falar. Quando você fala de paciência, então todo mundo lembra de Jó. Jó é uma ilustração muito interessante, mas Jó tem a história de Jó tem um peso muito importante para nós tirarmos algumas conclusões nesses tempos que nós vivemos e responder essa pergunta sobre onde está a nossa inabalável esperança e paz. E nós precisamos achar essa resposta, porque nós precisamos cultivar a esperança, porque nós precisamos ter esperança. O apóstolo Paulo diz que 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Então a esperança é algo que permanece, né? Ela precisa permanecer. Se você não acreditar e não tiver esperança, porque a fé é a esperança das coisas, então ela está ali no meio, né? Ela está no meio, porque embora o amor seja o mais importante, nessa palavra Paulo vai dizer isso também, mas a esperança, ela perpassa todas essas 3, ou as outras 2, precisam passar pela esperança. A fé, porque ela é a esperança das coisas que não se veem, mas, né, ela é a certeza das coisas que não se vê, mas espera, então é esperança. E o amor, porque um amor sem esperança, ele não vai existir, ele não vai ser verdadeiramente amor. Então ele está ali no seu lugar. Nos tempos difíceis é preciso esperança. No tempo bom é preciso esperança. Na luta, nas dores, e tudo que nós estamos passando, é importante ter esperança. Quando nós fomos inspirados com esta palavra, buscando uma ilustração, eu encontrei ali a âncora que, lá na mensagem, no versículo que nós usamos, para referenciar, ela fala também de âncora, e a âncora no mundo moderno, ela é um símbolo de esperança, ela é uma simbologia para a esperança. Quando o barco está ali, pode ficar à deriva, é lançada a âncora para que ele fique firme na esperança de que alguém possa chegar, de que o barco possa ser arrumado, de que a tempestade possa passar. Então ela ficou conhecida como um símbolo para a esperança. Então nós sabemos hoje que para nós essa âncora é Jesus Cristo. É Ele que nós precisamos colocar no centro da nossa vida, e Ele está no centro da pregação da nossa comunidade, porque aqui, se nós tirarmos Jesus Cristo, essa comunidade aqui, ela não existe, porque aí ela vai ser apenas mais uma outra, porque falar de Deus sem Jesus, o que você vai falar aí? Falar de Deus sem Jesus é apenas retórica. O próprio Jesus disse que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Falar de qualquer outro ser sem Jesus também é perda de tempo. E eu glorifico a Deus que tarde ou cedo, ou por algum motivo, ou por uma política institucional, nós vimos até o novo Papa aí reconhecer, né, que a salvação é somente por meio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus! E nós, como cristãos, também precisamos ter essa certeza, porque hoje tem igrejas que se dizem evangélicas, que Jesus não é o assunto principal da igreja. Vez ou outra nós ouvimos aí de uma liderança que ele gosta muito de falar sobre o Velho Testamento, de Abraão, da fé de Abraão, e muitos outros que também se apegam muito no Velho Testamento para trazer um evangelho triunfalista que
eles têm medo da graça, porque ou interpretam ela de uma forma equivocada. Por quê? Porque a graça é o próprio Jesus Cristo. Graça não é uma doutrina, graça não é um sistema filosófico, a graça é o favor de Deus para esta humanidade. E qual é o favor de Deus? O presente é Jesus Cristo. Então é nele que deve estar a nossa inabalável esperança, né? Nós vamos ver isso aqui até o final, mas vamos lá. E em Cristo nós temos algumas realidades garantidas. Nós temos desejos para as nossas vidas, nós temos expectativas, nós temos sonhos, nós temos propósitos. E a princípio, até mesmo quando eu ia preparar essa mensagem, eu tinha pensado algo que, quando eu estive revendo, eu olhei bem e falei assim: isso aqui não está trazendo a glória de Cristo, isso está levando a glória para o homem, porque nós vamos falar sobre Jó, vocês vão entender melhor, e aí falar sobre Jó e usar o que aconteceu com ele para te falar que você precisa crer, que você precisa vencer e ser perseverante e tal. Está trazendo o conteúdo para o eu, para o esforço próprio. Mas nós precisamos sempre ter em mente que, se nós hoje estamos aqui, se o mundo existe, se a igreja existe, é por causa de Cristo. E Ele nos traz algumas realidades para que nós possamos associar esses desejos que temos. Por exemplo, Ele diz que no mundo nós temos muitas aflições. Ele diz que o ladrão também ele vem para roubar, matar e destruir, mas ele vem para dar vida e vida eterna. Então, uma realidade que nós temos em Cristo e que nós precisamos nos apoiar nessas realidades para nós trabalharmos aqui as ações que nós precisamos de realizar para vivermos realmente com esperança em tempos difíceis e responder a pergunta de onde está a nossa esperança nesses tempos de más notícias. Primeiro de tudo, entender Jesus, falei aqui, e entender que Ele é a resposta. Como antigamente a gente via muitos folhetinhos, Jesus Cristo é a resposta. Mas fica vazio se não entender por que Ele é a resposta. Porque Ele é a graça de Deus, Ele é a palavra enviada, Ele é o Verbo que se fez carne e que habita no meio de nós. Ele é tudo que nós precisamos para nós vivermos uma vida plena. Então Jesus é vida e plenitude em nossas vidas. Nele está a plenitude. O que é plenitude? É o tudo. Tudo, as respostas que você precisa, a solução que você precisa, o remédio que você precisa, está nele e no discernimento que Ele nos dá. Vitória garantida de Cristo sobre o pecado, a morte e o diabo. A vitória que nós precisamos não está em nós. Quando Ele nos fala sobre nós revestirmos com as armaduras, não é para que nós possamos vencer por nós mesmos. Aos soldados, quando ali o seu sargento, o seu general, quem for, vai trazer ali as palavras para motivar esse exército, ele vai dizer para eles que eles precisam batalhar, que eles precisam ser fortes, que eles precisam de coragem, que eles precisam saber usar as estratégias passadas para agir ali e conseguir trabalhar ali no campo operacional de forma a ter menos perdas e vencer o inimigo.
mas as armaduras que a palavra de Deus nos aconselha a ter, a maior parte delas são armaduras de defesa. É o capacete, a couraça, é o cinto, e apenas uma arma de ataque é revelada ali e é recomendada. É a palavra de Deus. É Jesus. Tudo está nele. Tudo circula em torno dele. Pode parecer óbvio dentro de uma igreja cristã falar isso. Mas como dizem hoje aí, o óbvio precisa ser dito. E aqui ele é dito, mas ele não tem sido dito em todos os lugares. E eu não falo isso para poder julgar, não falo isso julgando, porque muitas vezes as igrejas grandes condenam as pequenas porque não agem e tal, e as pequenas também condenam as grandes porque estão agindo assim, sabe? Mas não é esse o nosso foco. O nosso foco é a verdade. A verdade é essa. A verdade é que em muitos lugares Jesus não tem sido o nome. Fala-se nele, como se fala, como vai se falar no outro nome. Alguém diz que gosta de fulano, de Beltrano, e fala dele, mas às vezes age de outra forma, né? Se fala de Jesus, se fala da graça, mas como digo muitas vezes, é levado para o mundo filosófico, é levado para o lado da doutrina, o lado da lei, que está mais ligado à velha aliança do que à nova aliança, que trata de nós entendermos o que Jesus fez por nós e não o que nós fazemos para Ele. Aceitação e justiça de Cristo, não por nossos esforços, pelo sucesso. Aceitar que nós somos justificados, algo que eu e você precisamos reconhecer diariamente. Nós somos justos porque eu sou bom, porque eu sou fiel, porque eu sou leal, porque eu leio a Bíblia, porque eu venho à igreja aos domingos, os outros dias eu leio devocional, eu votei em outra igreja, porque lá na minha não tem, e eu tenho aquela preocupação, eu oro de manhã, eu oro ao meio-dia, eu oro à noite. Não. Isso tudo é muito bom, se isso for fruto. Mas se for a sua receita para ser bom, para ser um bom religioso, eu te digo que, mesmo que você desanime, eu digo com certeza que esse não é o caminho. Porque o próprio Jesus fez questão de trazer isso à tona para aqueles religiosos que ficaram profundamente incomodados, porque eles se achavam filhos de Abraão, eles se achavam cumpridores da lei, eles se achavam bons no que faziam, mas Jesus deixou claro que aquilo ali não era suficiente. A Bíblia também diz que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum nós alcançaremos o reino de Deus. E como a nossa justiça pode exceder então? E aí, Márcio, agora como é que fica? Eles eram muito bons, eles cumpriam 10 mandamentos e mais 613 ordenanças, aproximadamente, né? Várias regrinhas que eles tinham ali. Como que nós excedemos? Aceitando a verdade, que é sobre Jesus Cristo, que é Ele que nos justifica. Exceder a justiça dos escribas não é o que eu faço, é o que Jesus fez por mim. É importante demais falar isso, é importante demais destacar isso, e é o que a gente tem feito, e é o que nós fazemos principalmente nos dias da ceia. Porque se eu trouxer aqui algo diferente, eu estarei pregando um outro evangelho. O evangelho
que coloca o homem no centro das coisas, o que o homem faz no centro das coisas, como resposta para as coisas, quando na verdade a resposta, o centro é só um, é Jesus Cristo. Segurança eterna e inabalável em Cristo. Você precisa ter hoje no seu coração essa segurança. A discussão que se nós perdemos a salvação, ou se eu tenho que fazer isso ou aquilo, irmão, você precisa ter segurança em Cristo. Essa discussão de um contra o outro, Beltrano contra Ciclano, ela é muito complexa. E a própria palavra, o próprio apóstolo Paulo trouxe isso quando ele via o povo ali discutindo entre Apolo, entre Pedro e os outros apóstolos e outros nomes conhecidos ali da época. Ele falou da importância de nós sermos de Cristo. E quando nós somos de Cristo, a salvação está garantida. Se você quer entender, à medida que nós vamos sendo questionados, à medida que nós vamos sendo combatidos, se você busca a palavra, se você vive buscando o discernimento do Espírito, ele vai trazendo o entendimento. E o entendimento é o seguinte: a salvação foi dada em Cristo Jesus. Não tem como Jesus mudar de ideia a respeito do que ele fez por mim e por você. O que acontece muitas vezes é que o ser humano desiste da caminhada. E aí vai dizer que ele perdeu a salvação? Não, é a mesma coisa que você comprar um terreno lá lá em Cabo Frio, né, pai? Compra o terreno lá em Cabo Frio, ele é seu, você tem a posse dele e tal, mas você não vai lá, você não se importa com ele, você larga ele para lá, você não fala às vezes com um familiar seu e aquilo fica lá, ele é seu, mas você não vai, você largou ele para lá, você deixou ele para lá. E tem situações dessas. Tem pessoas hoje que entram aí com pedido de uso campeão porque o dono nunca mais, ali perto da minha casa, no teu terreno, que nunca apareceu um dono daquele terreno. Ele é o dono, mas ele nem sei se ainda existe, ou se ele tinha um familiar, ou se ele contou com algum familiar e tal. Mas a salvação, você não perde, você dispensa, você larga, você abandona, mas Jesus não muda de ideia sobre eu e sobre você. Por isso que nós falamos, esforça-te, o esforço que é necessário é esforçar para entrar no descanso. O descanso já foi dado, e é Cristo. Mas se eu não me esforço para estar com Ele, para ser dele, para ouvir a sua palavra, viver o que Ele nos ensina, é tudo vão. Finalmente, dos pontos aqui que eu trouxe para a nossa reflexão sobre as realidades garantidas em Cristo: a riqueza e graça de Deus que supre tudo. Recentemente nós tivemos uma palavra para isso também. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. O seu Deus suprirá todas as suas necessidades. Mas é preciso que você olhe para Ele. Pare. Eu vivi muito tempo nesse imbróglio aí. Eu confio no Senhor, mas eu tenho que fazer, até eu ver que não dava. A hora que eu descansei no Senhor, as coisas vão acontecendo. Você sabe o que é você saber por agora? Acabou. Às vezes você tinha lá uma conta bacana que era a sua reserva, né? O irmão Renato, a gente já conversou algumas vezes também, sabe o que é isso, né, irmão? Tinha lá a sua reserva. Você precisou usar a sua reserva, a reserva acabou. E aí, agora? Quando eu tiver outro problema? Se você viver com essa preocupação, você entra num jogo, numa situação complicada, que a sua cabeça te leva lá várias vezes e você acaba realmente ficando desesperado. Mas se você confia, eu vou usar agora porque eu
é o que o Senhor me deu. E se eu precisar futuramente, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Você vai e vai vencer. Não é uma questão motivacional, é uma questão de fé. É de você conhecer. Deus deixou claro para nós em Cristo. Jesus falou, né? Não vale, vocês não valem muito mais do que 2 pardais. Quando eu falou do pardal ali, nesse pardal que fez valor, ele estava na gaiola, né? E o pardal, a Bíblia diz, ele não tem valor, até que ele fica solto aí. A Bíblia fala isso, que o pardal não tem, né? Para os homens ele não tem. Para Deus, com certeza, ele tem um valor muito grande. A gente não sabe, porque eu tenho certeza que em determinado momento nós vamos descobrir aquilo que nós não damos valor é o que tem valor. Por quê, irmão? Porque nós valorizamos coisas que lá no céu, aqui o homem valoriza o ouro, lá no céu as ruas são de ouro. Olha só, o contexto de Deus é diferente dos seres humanos. Mas um dia nós vamos ver que coisas que nós não valorizamos. Espero que esse dia seja oportuno para nós vivermos o melhor de Deus, a plenitude que nós estamos falando. Então o Senhor, Ele cuidou de todas as coisas, Ele tem cuidado de todas as coisas, mas nós muitas vezes não refletimos, não guardamos, não damos valor. Nós vimos na semana passada o nosso irmão Amarildo trazendo aqui sobre a profecia do rei de Tiro, o rei da Babilônia, que simboliza o inimigo. Ele tinha tudo, estava ali ao lado do pai. Imagina você ser criado para ser alguém brilhante. Muitas vezes os filhos, né? Os filhos têm um problema que precisam, eu estou falando por mim, e todos os adultos aqui vão poder falar isso, né? Os adultos aqui acima, eu vou dizer que acima de 30, porque até os 30 nós temos uma coisa, eu vivi isso e muitos outros eu tenho certeza aqui também. Quando a gente é criança, a gente se apega muito aos pais. Se a gente fala isso, eles acham que a gente é chato, mas a gente só vai ver isso depois. A gente se apega mais. Mas chega um momento da nossa vida, lá pelos 13, 14 anos, que a gente quer ser independente. Como diz aquele louvor, torna-me independente, deixe de simplesmente ser, né? E aí você não quer os novos amigos, quer a paquera, quer viver aquele tempo bacana, e o pai e a mãe já não é mais uma referência para nós. Você quer correr deles e está à distância máxima. Né? Quem não viu isso aqui? Eu fui assim, vou ser sincero. Pai fala, você pensa que ele está falando errado. Mãe fala, você está, nossa, que chatice, é a mesma coisa. E aí a gente vai e quer o tempo todo estar fazendo a nossa vontade. Até que a gente bate bem a cabeça, chuta bastante a ponta do dedo, ficamos frustrados algumas vezes, e aí nós vamos chegando ali perto dos 30 anos, a gente vai ver, meu pai e minha mãe tinham razão, aí a gente quer estar próximo, aí a gente quer aproveitar ao máximo, ouvir o que eles falam, buscar conselhos. Esses dias eu encontrei um rapaz que eu fiquei realmente maravilhado, um empresário aqui da nossa cidade, não vou citar nome, mas achei muito bacana a postura dele, ele novo, ele não deve ter nem 30, se tiver por aí. O pai tinha um ramo de comércio e ele foi pelo mesmo ramo, e eu acho bacana ele contando a história para a gente, ele falando dos investimentos que o pai estava fazendo, o que ele ia fazer, ele tomava ideia com o pai, e ele contando o sucesso e tudo ele colocava. Eu falei com meu pai falou para não fazer daquele jeito, eu fazia daquele jeito, e deu certo assim. E não sei o que, tal, gente, bacana. Eu e a colega de trabalho ainda viramos para ele e falamos assim: olha, bacana de ver isso tudo, é que nós vemos realmente hoje a segunda geração, o pai vai, cria algo, o segundo vem e joga fora. E aí, ele mesmo estava vivendo disso, de heranças jogadas fora. O outro jogava fora, ele, como aprendeu certo que o pai comprava desse que estava jogando fora, e ele vem crescendo com isso.
Entendeu o que eu quero dizer? O pai foi, criou uma empresa, aí a segunda geração achou que não era para ele, que aquilo não era ele, tudo às vezes foi o pai, foi o avô, foi o pai, e os de hoje, não, isso aí para mim não dá, e tal. Aí veio o que é esperto, comprou e está fazendo sucesso com tudo ali. Entende o que é isso? Entende o que é a gente querer ser independente? Estou dando esse exemplo, não é para falar para os jovens e para os adolescentes, embora que for útil, que seja aproveitado, mas eu estou trazendo um exemplo de como nós somos, como a nossa independência muitas vezes nos afasta do propósito de Deus e não nos deixa enxergar, não nos deixa viver a esperança verdadeira em Cristo, porque nós estamos preocupados com muitas outras coisas nos tirando do foco. Então vamos lá, vou dar o exemplo de Jó aqui. Jó 1, 14 e 19. Um empregado chegou, eu vou falar só das partes, das notícias que ele recebeu. Jó 1, 14 e 19. Um empregado chegou correndo à casa de Jó e disse: estávamos na fazenda, arando a terra com os bois, enquanto os jumentos pastavam no campo. De repente, apareceram os sabeus e os atacaram e os levaram e mataram os empregados à espada, e eu fui o único a escapar e vim correndo trazer a notícia. Enquanto o primeiro empregado, olha o ciclo de notícias mas que esse homem estava vivendo, hein? Enquanto o primeiro empregado ainda estava falando, chegou outro mensageiro trazendo mais notícias. Estávamos tomando conta das ovelhas. De repente um fogo vindo do céu caiu em cima de nós e das ovelhas e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Só eu consegui escapar e vim correndo trazendo a notícia. Versículo 17. Enquanto o segundo ainda estava falando, chegou correndo um terceiro mensageiro e anunciou: 3 grupos de bandidos caldeus atacaram os empregados que tomavam conta dos camelos, roubaram os animais, mataram a espada os empregados. Eu consegui escapar para trazer a notícia. Aí tem aí 3 notícias. Agora, mal esse homem tinha terminado de falar, chegou outro e disse: seus filhos e filhas estavam no banquete na casa do irmão mais velho, comendo e bebendo vinho, quando de repente surgiu uma terrível ventania vinda do deserto. A ventania atingiu os 4 cantos da casa e derrubou, e todos morreram. Só eu escapei com vida e vim correndo para trazer a notícia. Olha só, às vezes eu falo muito da paciência de Jó, a história de Jó. Para refletir. 4 na notícia de uma vez só. Esse homem recebendo essa. Jó não era um homem muito jovem, pelo que a gente vê ali, né? Quem estava nessa fase que eu estou falando ali, que os filhos dele nem convidaram ele, né? Nem convidaram ele para essa festa. Então ele já não devia ser um homem muito jovem. Então, agora Jó 2, 7 a 9. Então Satanás saiu da presença do Senhor e lançou uma terrível doença sobre Jó. Agora, o terrível opositor, o inimigo, o caído, né? Como nós estudamos aqui no domingo passado, não contentando com aquilo tudo que ele já tinha provocado a Deus para poder ir lá. Aí quando você fica ouvindo essas pessoas falando: por que Deus faz isso? Não é Deus, não é Deus. Por que Deus deixou aquilo lá cair? Não é Deus, o homem escolheu lá no jardim o que ele queria. Ele queria entregar o mundo sob a ação do inimigo. Você quer dizer que os antigos falam, né, que a chuva que vem de cima é de Deus, que o vento é de Deus, mas quem que manipula aqui embaixo é o inimigo. Quem que agita. Você realmente acha que Deus fez um tornado para sair destruindo casa, como acontece diariamente lá, periodicamente lá nos Estados Unidos e em muitos outros lugares? A ação do inimigo que agita o governo, que solta o burro, né? E permite que essas coisas vá. E a ação acontece. Por que Deus não faz nada? Porque o livre-arbítrio é respeitado.
Jó 2, 7 e 9. Então Satanás saiu da presença do Senhor e lançou uma terrível doença sobre Jó. O corpo de Jó ficou inteiramente coberto de feridas, abertas e cheias de pus dos pés à cabeça. Sofrendo muito, Jó se sentou sobre um monte de cinzas e com caco de vidro coçava as suas feridas. Então a esposa de Jó, o homem já tinha recebido 4 notícias, aí vem a sua maravilhosa, revoltada, exclamou: você ainda continua sendo íntegro? O melhor que você pode fazer é amaldiçoar o seu Deus e morrer. É comum, nos dias de hoje você ouve a mesma coisa às vezes de cônjuge, tá? Que não é para você olhar para sua mulher e falar, viu aí, não, o homem também fala isso com a mulher, filho fala com a mãe, mãe fala com o filho, aí tá vendo? Você agora, né? Ao invés de ter um pouquinho de empatia, essa mulher, o mínimo que ela podia ter com esse homem, passando aquilo tudo, ela também estava perdendo, tá? Aqui fala que ela estava revoltada, né? Tudo bem, mas a Bíblia nos fala para nós hoje, ó, não estejais no meio dos revoltados. Esse momento que a gente está vivendo aí, falando em más notícias, não podemos deixar de colocar a política partidária, né? Mas não estejais no meio dos revoltados. Eu tenho experiência de uma colega que eu acredito, porque eu conheci ela, conheci o trabalho dela, e ela esteve falando comigo no final do ano, acho que foi 23. Ela infelizmente está nessa situação aí do pessoal que está preso, e ela garante que ela só estava no meio. E eu acredito que ela era uma pessoa extremamente responsável por coisas públicas, essa coisa toda, mas estar no meio dos revoltados, aí pode ser X ou B, porque isso já aconteceu em outros momentos do outro lado. Não estou falando de esquerda ou de direita, para deixar claro, porque de outros modos já aconteceu isso há uns anos atrás em relação ao outro pessoal, e várias pessoas foram condenadas no meio por estar no meio, e aqui isso vai acontecer em outros momentos. Não esteja no meio dos revoltados, porque o revoltado faz isso, ele tiça, ele joga fogo no álcool, é para jogar água, ele joga fogo. Quem já não passou por isso? Aquele seu colega que fala ali, poxa aí, tá vendo? Né? Se nesse momento, eu sei porque acontece comigo, quando Deus está falando, se você estiver atento realmente à mensagem, o Senhor vai te trazendo direitinho o que Ele está falando. Eu não estou aqui por mim, a gente busca, né, meu marido, meu Flávio, a gente busca na palavra algo que fale para nós primeiro, e a palavra fala para mim, eu tenho certeza que fala para você. O Senhor vai estar te falando o que serve para você nessa manhã. Fato é que eu quero que essa mensagem sirva para a sua vida, no sentido de você trazer a sua esperança à tona, reavivar a sua esperança, compreender que você tem propósitos de Deus na sua vida. Diante desses fatos que você viu aí sobre Jó, Jó é um dos livros mais antigos da palavra de Deus. Esse homem passou por tudo aquilo ali e ele teve os seus momentos de fraqueza, né? Jó não foi ali totalmente isento naquilo tudo. Em algum momento ele se colocou, Senhor, eu sou justo. Em outro momento ele reconheceu, graças a Deus, as suas falhas, porque ele quis achar que ele tinha, que a justiça dele era tanta que não fizesse merecedor de passar por aquilo. Os seus amigos, que além de tudo isso que esse homem passou, porque eu estou lendo aqui o 1 e o 2, e vou finalizar depois só lá no 42, mas você precisa saber que durante todos esses capítulos, esse homem, além das desgraças que ele viveu, ele ainda teve 3 amigos que foram jogar na cara dele. 3 amigos, e você se afastou de Deus, você fez alguma coisa muito ruim, você está errado nisso, você está errado naquilo. Falei já, empatia, sabe o que é empatia? Colocar-se no lugar do outro,
Quando alguém está sofrendo, você não chega e fala. Às vezes a gente tem, né? Eu tenho um policiado muito para isso, mas temos que ter muito cuidado. Viu, isso aí aconteceu porque eu te falei. Não é o momento. Depois que acontece, a gente abraça. A gente acolhe. Você fala antes, você ajuda, você orienta. Mas na hora do problema, acolhimento, né? E esses amigos foram ali só apontar. Amigos que estavam juntos. História de amigos nós temos vários outros, né? Nós temos aí Reis, né? O filho de Salomão, quando ele passou a reinar, os amigos do pai dele falaram para ele agir do jeito, ele foi nos amigos, vou lá com os meninos que foram criados comigo. E aí, gente, o que vocês acham que eu faço? Eu melhoro essa questão dos impostos? Não, fala com eles que o seu dedo mindinho é mais grosso que o braço do seu pai, que se o seu pai era duro, você vai ser muito mais. E ele, opa, palavra boa, e ele fez. Por causa disso, o reino dele se partiu. Cuidado, eu falo muito isso lá no trabalho. Hoje, se eu tenho um pouquinho, se eu posso dizer, de sucesso no que eu faço, é porque eu escuto pessoas. E eu não me odeio de pessoas puxa-saco e que falam que eu gosto de ouvir. Cuidado com aquela pessoa, você é o cara mesmo, você puxa vida, poxa, não. Eu trabalho com gente que chega para mim e fala assim, se eu fosse você, eu não fazia isso. Assim, na cara, fala mesmo. E eu, várias vezes, eu parei para refletir. E a pessoa tinha razão. A pessoa que não é bajulador, ela tem coragem de falar que os outros não falam. E faz você refletir. E faz você tomar ações mais... não quer dizer que todas as vezes elas estarão certas, né? Mas te ajuda a discernir. Então, amigos, muitas vezes é isso aí, né? Ele te afasta da esperança. E aí amanhã você vai estar falando mal de Deus com os amigos de Jó. Jó, até o momento que ele ouviu essas palavras, ele repreendeu a mulher dele. Mulher, se eu vivi até hoje desse jeito, se Deus me abençoou, eu tenho que saber receber o bem, saber receber também o mal. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Então, entendeu? Mas quando os amigos dele vieram encher o ouvido dele, você leia o livro de Jó, você vai ver, ele começou a se achar justo. A esperança fugiu. Até que um jovem dele veio lá, fez ele refletir, e depois o próprio Deus começou a lhe fazer perguntas. Onde que tu estavas quando eu formei o mundo? Quando eu me sentava sobre o globo da terra, onde que você estava? Quando eu fiz isso, fiz aquilo e isso outro. E aí Jó entendeu, Senhor, realmente, o Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas, é com o Senhor e não é eu não sei de nada. Até que nós entendamos isso, as coisas vão dar errado. Até que a gente entenda que Deus é soberano, que Ele tem propósito na nossa vida, mas nós precisamos confiar nele. Nós vamos sair levando aí alguns prejuízos, algumas derrotas, até que a gente entenda que Ele é soberano. Nós aprendemos então nessa mensagem que Deus é soberano sobre o sofrimento e sua graça sustentou Jó. Mesmo em meio à confusão e acusações, a fé é um dom de Deus e não o nosso mérito. A gente costuma usar a história de Jó para dizer: tenha fé como Jó, tenha paciência como Jó. Não, Jó errou como todos nós poderíamos errar. Mas ele esteve aberto para a fé, para o dom de Deus, para a graça de Deus que já se manifestava na vida dele. A fé de Jó, apesar dos questionamentos, apesar de tudo que ele vivenciou, aponta para o amor e a fidelidade de Deus. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de mim. Deus não esquece de nós. Por isso nós podemos ter a esperança. Em alguns momentos, como eu disse, nós vamos passar pelas provas, pelas dificuldades, mas você não vai passar pela moeda. Você que já ouviu aí outras igrejas que não vai passar
vida, vai para o fundo do bolso, não sei o quê. Não. Deus não vai passar por moeda nenhuma, porque se você passar pela moeda, você vai virar bagaço. Aí só resta uma coisa: ser queimado. Bagaço, ele vai para o lixão e ele é queimado. Não. Nós somos experimentados, nós somos provados. O que Deus nos permite passar é para o nosso crescimento. A restauração de Jó foi uma recompensa. Não foi uma recompensa por sua fidelidade. Muitos dizem isso, né? Jó venceu porque ele foi fiel. Não, é Deus que foi fiel, misericordioso com ele. É Deus que é misericordioso conosco. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. A nossa maior e definitiva restauração já está garantida em Cristo. E aí, quando eu falei da finitude, eu sei que alguns não gostam de falar isso, mas ela é real. Um dia nós vamos deparar com ela, mas nós precisamos entender, aqui, né? Mas nós precisamos entender que Deus, eu disse lá atrás sobre realidades, Jesus já venceu a morte. Mas então como que as pessoas morrem ainda? Morte para esse mundo. Porque esse mundo não é o mundo que Deus planejou para nós. Esse foi o mundo resultado da queda do homem. Então esse mundo tem que passar, e ele vai passar. Mas para nós existe uma nova terra, existe uma nova criação nos aguardando. Esse mundo um dia, a Bíblia diz que ele vai ser como um rolo, ele vai ser fechado, tudo vai passar, e novos céus, nova terra e a nova Jerusalém se posicionará no lugar de tudo isso que nós vemos hoje. E que atitudes que Deus espera de nós? Que atitudes devem resultar de nós a partir disso tudo, para manter a esperança? Conhecer a Deus. Jó, apesar de tudo, apesar do que ele vivenciou, ele superou, porque ele conhecia Deus. E você precisa conhecer a Deus. Conhecer a Deus e sua graça na pessoa de Jesus, e assim relacionar com Ele em oração e louvor. Mas Márcio, Jó não conhecia Jesus. O que Jesus vai entrar nesse caminho? Você vai ver que sempre foi sobre Jesus, irmãos. No Velho Testamento era sobre Jesus, e nós ainda vamos fazer aqui uma pregação, uma palavra, um estudo sobre isso. Jesus em cada livro do Velho Testamento até hoje. E no livro de Jó, Jesus estava presente, e na boca de Jó isso é falado. No Velho Testamento eles tinham esperança naquele que havia de vir. Hoje nós temos fé naquele que veio. Vamos em frente. Viver em gratidão porque fomos totalmente perdoados, aceitos em Cristo. E aí você precisa entender isso. Até mesmo a psicologia usa disso, porque nós precisamos largar a culpa, se é que nós queremos ter uma cura emocional e espiritual. Porque se você continuar preso no passado, preso lá no anterior, porque a resposta para nós, como diz um pregador que eu gosto de ouvir, a última cláusula da nova aliança é que Deus lançou no mar do esquecimento os nossos pecados, e dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Mas tem gente que faz questão, tem gente que até faz um quadro dos seus tempos maus e coloca para ele estar sempre vendo. Esse tempo de internet, então, fica lá de vez em quando. O que a rede social faz? Ela traz a memória. Um dia inesquecível para você. Aí volta aquele dia que você queria apagar da sua mente. Esse é um homem. Mas Deus não. Deus lança no mar de esquecimento. A verdadeira força não é a nossa, mas a graça de Cristo em nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos,
cruz. É aí que Deus se revela forte. É aí que nós somos fortes. E agora o que eu disse? Onde está Jesus? Onde está Jesus aqui no livro de Jó? O Redentor vive. O melhor já veio. Naquele tempo, ele esperava pelo Redentor. O meu Redentor vive. Jó disse isso lá no Velho Testamento. Mas hoje nós temos certeza quem é o nosso Redentor? Jesus Cristo. A cruz de Cristo é a nossa justificação. A esperança futura se baseia na obra consumada. Jesus na cruz está consumado. Quando você vê, hoje é muito comum, né? Os cristãos gostam de trazer algumas palavras do grego, e você já deve ter visto algumas camisas, tetelestai. Essa era uma palavra que, segundo alguns estudiosos, era usada antigamente, quando hoje você recebe lá um comprovante de quitação, depois que eu termino o curso lá na Unifecap, eles me dão uma quitação, né? Quitado, está pago. Você pagou empréstimo, você pagou algo que você estava parcelando. Naquele tempo era tetelestai, está pago, está consumado. A obra consumada, ela nos livra da ira futura, é a nossa esperança. Somos fortalecidos pela graça, e o sofrimento nos ensina a confiar somente em Cristo, não no nosso amor verdadeiro. O nosso amor verdadeiro é que nos mantém em Cristo. Você ouve algumas pregações desse tipo. O seu amor verdadeiro não sustenta nem seu casamento, nem os seus filhos, nem seu pai. Quanto mais a nossa fé. Então, mas como que é isso? Isso é muito difícil? Não. Quando você reconhece a pessoa certa, o lugar certo, e que essa pessoa certa é Jesus, aí sim as outras coisas tornam-se verdadeiras na sua vida. A nossa herança no céu é garantida pela graça e selada pelo Espírito Santo. Está selado, a Bíblia diz isso. Sabe o que é selar? Hoje os órgãos sabem o que é isso. Quando a gente mandava uma carta antigamente, você tinha que pôr o selo. Você fechava e pôr o selo, garantindo que aquilo chegasse, ou garantindo que aquilo fosse entregue. A nossa salvação está selada, foi dada a mensagem, foi consumada e foi selada pelo Espírito Santo. Por isso que a única forma que você tem hoje de perder é você deixar de crer no Espírito Santo. Qual que é o pecado que não tem perdão, segundo a palavra de Deus? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você blasfema, quando você rejeita o único que pode te convencer do pecado, o Espírito Santo na sua vida. A nossa herança então no céu está selada por Ele. Nós suportamos as dificuldades porque nós somos herdeiros, e não para sermos herdeiros. Herdeiro, ele é uma condição nata. Não é, você não faz nada para se tornar herdeiro. Você só vira herdeiro quando o pai e a mãe vão embora. Se você quiser agilizar isso, você perde a herança. Nas leis de quase todos os países. Se você levar seu pai e sua mãe antes, você também deixa de ser herdeiro. Então não tem jeito de você fazer nada para receber a sua herança. É esperar. É aguardar, é crer, confiar, viver como herdeiro e esperar. Reflexão final para isso, eu quero ler com você o último capítulo de Jó, os últimos versículos. Jó 42, versículos 16 e 17, para a gente terminar essa palavra com essa reflexão, para nós cearmos essa manhã. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos. Ele chegou a conhecer seus netos e bisnetos. Olha só, Deus deu tudo. Depois você vai lá para você ver, mas ele perdeu. Como é que agora ele chegou? Deus deu para ele novamente.
outras filhas, as mais belas daquele tempo. Deu para ele tudo que ele teve antes em dobro. E morreu velho e feliz depois de uma vida longa e abençoada. Sua esperança não é em vão. Aqui não adianta esperança, né? Esperança na política externa, interna, esperança no time de futebol, misericórdia, vamos pular a página, né? Esperança no salário mínimo que vai aumentar, nas garantias que o governo falou que vai trazer, nas reformas que virão. Não vai dar certo, irmão. Mas você está sendo. Não vai, desde que eu me entendo do jeito, eu imagino quem tem mais idade que eu, então. Eu era pequeno, já ouvia aquelas músicas, né, que hoje os meninos gostam, aquelas músicas caipira, era muito questionadora nisso, já falavam lá, né, sobre essas coisas. E desde que eu sou pequeno que eu vejo e ouço as falhas do sistema em tentar melhorar. Vai melhorar? Não vai melhorar. A COP30 vai trazer melhora para o clima? Não vai. Não tem jeito de fazer voltar atrás. É fato. O que nós temos que fazer, sim, tudo bem, vai estancar. Se podemos fazer algo, não estou dizendo aqui que tudo está errado, eu estou dizendo que se você pode estancar a sangria, você vai estancar, mas vai seguir em frente, vai melhorar a partir daqui. Não adianta revoltar, brigar, questionar a cúpula dos 30, ou não sei o que, não sei, a ação de não sei quem lá, o plano de acordo lá da guerra tal, da outra. Sempre existirão. Essas que estão na mídia estão aparecendo, mas nesse momento tem mais de 100 guerrilhas acontecendo pelo mundo afora, que ninguém fala nada. Como que você espera melhorar com crianças, né? Outro dia até compartilhei na casa lá um videozinho, alguém fez uma reflexão muito bacana, crianças reclamando que a comida está ruim, mas tem crianças agora com panelas lá esperando pela ação de organizações sem fins lucrativos para levar um prato de sopa. Nós já tivemos aqui de fora, né, Flávio? Eu e o Flávio, na instituição que nós trabalhamos, tinha 2 Kombi com a panela de sopa que saía nos bairros distribuindo sopa. Se a gente fizer isso hoje, vai aparecer. Aí como você espera que realmente nesse mundo nós teremos uma melhora drástica? Então, meus amados, diante de tudo que nós vimos e ouvimos, isso tudo não é para nós perdermos a fé, pelo contrário, para nós, a partir do local onde nós estamos, nós olharmos o que eu e você podemos fazer. Se uma pessoa pode ser mudada por algo que eu e você podemos fazer, em Cristo, que nós possamos realizar. A história de Jó prefigura a justiça de Cristo. Se o final de Jó foi restauração, o dobro de seus bens, nossa restauração em Cristo é infinitamente maior, porque ela prevê vida eterna, ela vai nos dar vida eterna, hoje, filiação divina, nova identidade, filho de Deus, justiça eterna. Nossa salvação e bênção são inabaláveis. Olha lá, onde está a nossa inabalável esperança? Na salvação e bênção, não por causa do quanto aguentamos, mas por causa de quem Ele é. Quem Ele é? O Filho de Deus. Como disse João Batista, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É por Ele, é por causa dEle, é para Ele que nós temos hoje vida e vida com abundância. Amém? O nosso Redentor, segundo Jó, no capítulo 19, 25, o nosso Redentor vive. Ele morreu, Ele ressuscitou, mas Jó falou algo além para o tempo dele. O Jó 19, 25, ele disse que Ele se colocará
a nosso favor sobre a terra. De quem Jó está falando? Quem Jó já estava vindo. E quem fez isso? Jesus. O que é o favor? É a graça. Ele se colocou a nosso favor sobre a terra. Então, meus amados e amadas, nessa manhã, o meu desejo é que você possa fortalecer a sua esperança em Cristo Jesus e reconhecer, com todas as más notícias e problemas que tem neste mundo, que você é um escolhido de Deus para fazer a diferença e que para isso Deus já fez a diferença na sua vida. Amém? Glória a Deus! Vamos então louvar o Senhor? Glória a Deus! Nosso grupo de louvor vai estar louvando. Amém? Enquanto nós louvamos ao Senhor, eu te convido a ser generoso. Você já tem sido generoso, glória a Deus. Mas aquele que nessa manhã propôs no seu coração trazer sua oferta, trazer o seu dízimo, aquele que já tem feito isso, muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus manifeste cada dia mais na sua vida, né? A multiplicação, não porque você tem feito, né? Mas porque você tem crido, confiado, sido generoso para com essa obra, para que a obra do Senhor se mantenha. Enquanto nós vamos louvar, nós vamos trazer a nossa oferta de generosidade, e você pode passar por aqui e pegar os elementos, o cálice, o pão, para que nós possamos cear juntos. Amém? Irmãos, vamos colocar de pé. Amém? Para louvarmos mais uma vez a esse Senhor maravilhoso. Oh, glória a Deus. Aleluia! Oh, glória. Mais que as forças, poder e Deus, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, essa vida é bom, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e Deus, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início e fim, bem mais que os mares, bem mais
que o sol e as maravilhas do mundo conhecer, e as riquezas tesouros dessa terra, incomparável és por mim. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me Amém! Glória a Jesus! Oh, glória a Deus! Meus amados, quem pode participar da ceia do Senhor? Eu digo, todo aquele que crê. Glória a Jesus. Jesus morreu para todo aquele que crê. Ele morreu para toda a humanidade, né? Mas como diz a palavra de Deus, ele veio para o que era seus, os seus não receberam. Mas todo aquele que crê foi lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus. O Senhor, na noite que ele foi traído, ele tomou. É importante falar isso, né? Porque é para você ver, né? Ali teve um ali que ia trair, ele participou da ceia. Mas na noite que ele foi traído, ele partiu o pão, o alimento, a comunhão. Nós gostamos desse ato aqui, porque na mesa, muitas vezes, né, as conversas têm um tom mais agradável, né? Às vezes ali, uma reunião está até mais agressiva, se tiver ali uma comidinha, acaba que, né, um refrigerante, um suco, as pessoas ficam mais abertas, né? E aqui nós estamos falando de comunhão, uma mesa de comunhão, onde foi dado para nós o corpo e o sangue de Cristo, e todo aquele que participa do corpo e o sangue de Cristo se faz um com Ele. Por isso é importante crer. Então, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele partiu, deu graças e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, ele deu ali também do vinho e disse: este é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comedes e bebedes. Então, o Senhor nos recomenda que lembremos dele. Não é só para comer, beber, sentir um gostinho gostoso. Quando a gente era criança, mas as crianças são de Deus. Eu lembro quando a gente ia lá na Metodista, já dava, né, Marita? Você lembra? A gente ficava doido para ir lá, porque não podia, né? Aí naquele dia a gente ia lá correndo, e lá ia na frente também, lá que você pegava e sentia aquelas coisas. Tinha né? Até hoje eu me lembro daquele sabor quando criança, né? Mas para nós, que nós sejamos como crianças, desejosos pelo corpo, pelo sangue de Cristo. Aqui não é uma transubstanciação, eles representam. Então nós vamos orar, dar graças e assim comer e beber. A palavra de Deus diz: examinai cada um a si mesmo e assim
come deste pão. Você examina para quê? Para se condenar? Não. Para entender os seus caminhos, para entender que Jesus fez por você e se declarar justificado em Cristo Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, meu Deus, pela vida de Jesus, que nos presenteou com o seu amor e graça e nos deu essa oportunidade de participarmos, ó Deus. Todas as vezes que participamos, lembramos desse momento de salvação, de vida abundante em Ti. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe e nos guarde a cada dia. Pai, eu te agradeço por este pão e por este cálice. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amém? Vamos participar. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Jesus. Quero convidar aqui o irmão Romulo para estar orando, agradecendo pelas ofertas, pelos pedidos de oração, por este culto maravilhoso, né? Lembrar então os nossos jovens de 0 a 100 anos, né? Que sábado nós teremos aqui um momento do culto jovem, né? O culto jovem de 2025 ficou para esse dia com uma confraternização deles, né? Eles vão estar aqui na direção, né? Eu convidei também um amigo, né, para estar aqui trazendo uma pequena palavrinha, né, da vida dele, né, sobre a vida dele, uma mensagem, né, um testemunho para estar aqui conosco, né? É o chefe do nosso irmão Mateus, né, Mateus? O Mateus não tem desculpa para não vir. E se ele não vir, vai anotar a sua falta, já está combinado, né? Então, vai ser um grande prazer, glória a Jesus, estar com vocês. E quem puder vir, depois nós vamos ter aqui um momento agradável, um lanchinho, né? E a caixa de bombom dos jovens. E isso, os jovens trazendo a caixa de bombom, que vocês vão estar aí sorteando entre vocês, né? Fazendo um momento, não é isso? De confraternização. E nós vamos estar aqui deliciando com eles de alguma coisinha que nós vamos preparar. E preparando já para aquele domingo abençoado aí com o nosso irmão Diácono Flávio. Amém? Vamos lá! Então, meus amados, muito obrigado pela presença de todos, que vocês possam levar essa bênção, que essa mensagem possa produzir efeitos na vida de vocês durante essa semana, assim como tem produzido nas nossas vidas. Estejamos juntos, agradecer aí que essa semana parece que o pessoal absorveu, compartilhou, visualizou. É isso aí, que aí a gente vai entregando mais a mensagem para outras vidas, né? Que possamos seguir nesse propósito. A gente tem visto algum sucesso no nosso trabalho lá no secular por conta disso, gente. As pessoas ouvem e as pessoas com isso começam a passar umas para as outras. Então nós precisamos fazer o mesmo em relação à nossa fé. Vamos compartilhar, né? Afinal aqui não tem nenhum agente secreto, né? Que não pode ser visto, que não pode saber que é cristão, né? Então compartilha lá, fala da sua comunidade, quem sabe a gente traz mais pessoas. Aí, se a gente compartilha com o nosso irmão, não tinha aqui mais um irmão vascaíno nos ajudando aí, fortalecer o grupo, né? Na luta, ou na dor, mais um chorando junto, entendeu? Se a gente não compartilha, a gente não tinha. Então vocês aí compartilha com o flamenguista, com o botafoguense, né? Com quem for aí, com o corintiano, São Paulino, quem for aí. Amém? Que Deus abençoe, muito obrigado, que Deus nos conduza em paz para os seus lares. E logo depois, nossos irmãos da oração, os irmãos vão louvar mais um cântico e nós vamos sair em paz, né? Sobre a graça de Deus, né? Sobre a comunhão de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Amém? Fiquem com Deus. Irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos orar, né, meu Deus? Senhor, meu Deus, meu Pai, queria agradecer, meu Deus, pelos irmãos que ofertou sua casa. Oh, Deus, obrigado. Agradecer também, meu Deus, quem não teve oportunidade de ofertar, não teve condições, meu Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Oh, meu Deus, que o Senhor agradecer
pela oportunidade de estar aqui, meu Pai, nessa manhã reunido, meu Pai. Agradecer pelos louvores, por essa palavra maravilhosa, meu Pai. Que o Senhor nos leve, meu Pai, em paz, meu Deus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a nossa semana. Não só a nossa semana, mas o nosso mês, meu Pai. Que seja um mês abençoado, meu Deus. Cuida, meu Deus, de cada um que está aqui nessa manhã, meu Pai. Quem está nos assistindo, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, continuar nos protegendo, nos guardando, meu Pai, nos livrando, meu Deus, de todo o mal, meu Pai. Eu entrego, meu Deus, esse resto de domingo nas Tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor possa fazer a obra cada vez mais nas nossas vidas, meu Deus, nos guarda, meu Deus. Abençoe cada vez mais nossa comunidade, meu Pai. E eu te peço, meu Deus, guarda, nos proteja, meu Deus, e nos livre de todo o mal. É isso que eu te peço nessa manhã e te agradeço, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Poderoso é sua glória, será sem toda a terra. Vamos cantar o quê? Glória a Deus, descemos a batalha pra você vencerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum nos resistirá. Deus espias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória, para construir a terra prometida. Vamos cantar o quê? Glória a Deus, vencemos a batalha total, e nunca você esperar. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos